Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer muito grande novamente estar aqui com vocês, poder dessa vez em um novo formato aí, ainda que em áudio, mas poder compartilhar com vocês aí uma palavra do Senhor, né, que Deus colocou no meu coração, que nós temos meditado, e eu quero falar com vocês acerca de Tiago ali, acerca da fé e das obras, a fé sem obras. Tiago, no capítulo de número 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, eu quero falar com vocês acerca dessa questão que Tiago está tratando aqui, sobre fé e obras, né? Quando Tiago está dizendo que a fé sem obras ela é morta, Tiago está trazendo um ponto bastante interessante para a nossa reflexão, que como cristãos nós temos que entender que a nossa salvação ela não é apenas algo que se baseia simplesmente em uma fé que não tem obras. Então muitas pessoas, às vezes, eles acham que pelo fato de crerem em Jesus como Senhor e Salvador, eles já são salvos. E isso basta. E às vezes até se confunde pelo fato de ir em uma igreja, né, dele frequentar uma determinada religião, determinada denominação, ou o fato de estar dentro de uma religião ali, ele já acha que já está muito bom e é salvo. E no Tiago vem nos alertar acerca disso, dizendo que a nossa fé, a fé que salva, a fé genuína, a fé verdadeira em Cristo, ela é uma fé que precisa ter obras, né? E eu quero falar com vocês acerca do aumento dessa fé. Como é que a gente faz para a gente aumentar a nossa fé, para a gente crescer na fé? Compare a fé aqui como se fosse um fogo. É um fogo aceso que você, para mantê-lo aceso, você precisa colocar ali lenha e dar a ele combustão para que ele possa continuar queimando. Se você tem um fogo aceso e você parar de dar combustão a ele, colocar ali os gravetos necessários para que ele venha continuar queimando, consumindo, ele vai apagar. É isso que Tiago está dizendo quando ele diz que a fé sem obras, ela é uma fé morta, ou seja, é como um fogo que vai se apagar. Então, a pessoa que tem uma fé, mas essa fé não dá frutos, essa fé não tem obras, essa fé irá morrer. A pessoa irá morrer espiritualmente. Então, o que Tiago está dizendo é que nós podemos manter a nossa fé viva, a nossa fé acesa, através das boas obras. Então, quando eu faço uma boa obra, aquela sensação de fazer uma boa obra, ela também faz bem a mim. Quando eu faço o bem a alguém, ela faz o bem a mim. Então, a lei de Deus, como é que Deus vai julgar o homem, por exemplo, no dia da salvação? Eu só simplesmente tenho fé em Cristo, mas você, essa sua fé, você fez boas obras, você amou o próximo, você teve misericórdia daquele que precisava de misericórdia, você se compadeceu daquele que precisava de socorro. Então observe que simplesmente dizer que tem fé não é o suficiente. A minha fé, ela precisa demonstrar obras, né, de que realmente eu tenho essa fé de Cristo em mim. Então eu tenho que viver de acordo. Então eu tenho que manter essa fé. E como é que eu faço para mim crescer na fé? Como é que eu faço para mim aumentar a minha fé? Então quando eu começo então a fazer obras de fé, obras verdadeiras que imitam a Cristo, a minha fé passa a ser uma fé que vai sendo edificada, que vai crescendo, que vai aumentando conforme eu vou fazendo obras. Então, se eu começo a buscar o Senhor em oração, a minha fé vai sendo edificada e eu vou mantendo a minha fé acesa e ela vai crescendo. Quando eu me volto para estudar a palavra do Senhor, eu estou alimentando a minha fé.
eu estou nutrindo a minha fé, estou edificando a minha fé, eu estou mantendo o fogo aceso. Quando eu passo a ter união com os irmãos, quando eu passo a olhar para o outro e olhar menos para mim, então eu estou edificando a minha fé. Como eu disse a vocês, muitas pessoas viveram antes de Cristo. Muitas pessoas no Antigo Testamento viveram antes de Cristo. Se tratando da nação judaica, eles até tinham certo conhecimento de Deus revelado a Moisés na Torá e pelos profetas. Mas quando nós tratamos aí, por exemplo, de outras nações que não conheciam o Deus de Israel e que tinham foram muitos povos bárbaros no passado, que não conheciam, a pergunta é: como é que Deus irá julgar essas pessoas se essas pessoas não tiveram o conhecimento de Cristo e morreram sem o conhecimento de Cristo? E até hoje, nos nossos dias, por exemplo, ainda existem pessoas em nações espalhadas no mundo que eles nunca ouviram falar de Jesus. E muitos deles morrem sem ouvir falar de Jesus. Aí vamos supor que ele chegue no céu e Deus fale assim para eles: olha, eu vou te julgar com base em Jesus Cristo, meu filho. Aí ele vai olhar para Deus e falar assim: mas quem é Jesus? Eu nunca ouvi falar de Jesus, não sei quem é Jesus, nunca ouvi falar de evangelho. Então, esse critério de julgá-lo de acordo com a fé em Cristo não será aplicado para essas pessoas, porque eles nunca ouviram. Então, como é que Deus vai julgar essas pessoas acerca de determinar se eles serão salvos ou não? Através dessa lei universal, que é as boas obras, as ações, que é o amor. Então, João vai dizer algo interessante assim: aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, ama. Isso está na carta de 1 João, 1º, 2º e 3 João. Então, aquele que é nascido de Deus, ele tem boas obras, mesmo sem conhecer o Senhor. Paulo chama isso de lei da consciência. Em Romanos, Paulo explica que essas pessoas serão julgadas de acordo com as suas consciências. É uma lei que Deus implantou no homem. Então, Paulo disse que o judeu lá, para o judeu que se apegava na lei, que o gentio, que embora não fosse judeu, mas guardasse a lei do Senhor que estava escrita no seu coração, iria julgar os judeus que, embora tendo a lei, não praticava. Então existem pessoas que, embora não conheçam falar de Cristo, embora nunca ouviram o Evangelho, mas eles têm boas obras. São pessoas que demonstram a fé em Deus, o amor, essa lei universal, através das obras. Então, não adianta nós simplesmente dissermos que temos fé em Deus e somente isso. Tiago vai prosseguir, se você ler ali o texto, ele vai dizer assim: você crê que Deus existe? Você crê que Deus é um? Você faz correto, porque até o diabo também crê que estremece, porém não obedece. Então a nossa fé, ela tem que ser uma fé que tenha realmente obras, não pode ser uma fé morta, uma fé que não tenha atitude, uma fé que não tenha misericórdia, uma fé que não tenha prazer em estar na presença do Senhor. Então nós temos que observar que nós devemos guardar a nossa fé, alimentar a nossa fé, cuidar da nossa fé. Então, como é que eu faço essa minha fé ser edificada e crescer? Eu volto a repetir os pontos. Você tem que fazer boas obras. Como disse Tiago, se teu irmão tiver fome, não adianta você orar por ele, né? Porque ele não está carente de oração, ele está carente de comida. Se teu irmão tiver frio, nesse tempo de Curitiba, por exemplo, que é bastante frio, não adianta a gente ir lá e orar, a gente tem que distribuir aí os cobertores, tem que ter boas obras. Então, o que isso significa? Que o amor de Deus habita no meu coração. E é esse amor que me leva a fazer essas obras boas, né? Então, a fé, a verdadeira fé, ela é comparada a esse fogo que aquece, esse fogo que ilumina, que clareia, que traz aconchego. Então, nós não podemos deixar ele apagar. Senão nós vamos entrar aí numa frieza chamada espiritual e uma fé morta. Então as pessoas, às vezes, eles se contentam em ser religiosos, né? Entram num bom templo, ouvem uma boa pregação e voltam para as suas vidas, para as suas casas, e entra ano e sai ano, e aquela pessoa está fazendo isso, mas ela não se propõe a realmente dar frutos. Então Jesus compara, por exemplo, isso, quando foi indagado sobre ele falar que os 10 mandamentos ou a lei de Moisés por inteira, a Torá, se resume em
amar o seu próximo como a ti mesmo. Então perguntaram para ele, quem é o teu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Ele conta a parábola do bom samaritano para mostrar exatamente quem era o próximo. Então ali tinha uma pessoa caída, vem um sacerdote, vem um levita e passam por longe. E o samaritano, que era alguém daquela época totalmente indigno segundo a concepção dos judeus, que era uma pessoa que não era merecedor do céu, uma pessoa que era digna do inferno, né? Então, o samaritano foi quem ajudou ali o próximo. E Jesus olha para ele e pergunta assim, quem foi que foi o próximo dessa pessoa? Quem foi que teve uma boa ação? Quem foi que teve boas obras? Quem foi que agiu? Quem foi que se compadeceu? O judeu nem fala o nome samaritano, ele diz só assim, aquele que usou de misericórdia. E Jesus disse, então, é isso. Então, o que Jesus está falando é que não adianta a gente ir para o templo, ser levita, ser sacerdote, orar, louvar a Deus, se quando a gente sai do templo, toda aquela adoração, todo aquele quebrantamento, toda aquela espiritualidade fica no templo. Ela tem que sair do templo juntamente conosco e acompanhar a nossa vida. E nós temos que ter fruto de que realmente nós somos servos do Senhor, adoradores do Senhor, através das nossas obras. A nossa fé, ela tem que ter ações, obras. Senão, ela é uma fé morta, ela não tem sentido. Então, nós devemos ver que nós podemos aumentar essa fé nossa. Quando eu faço uma boa obra para alguém, eu não estou fazendo apenas uma boa obra para aquela pessoa, mas eu também estou fazendo uma boa obra para mim. Isso causa um efeito maravilhoso em quem faz, né? Então, quando você ajuda, você também é ajudado. Quando você socorre de uma certa maneira, você também é socorrido. Quando você edifica alguém, de certa forma você também é edificado. Quando você ama, você também reverbera esse amor de Deus no seu ser e você é mais cheio desse amor de Deus. Então, quando eu faço algo pelo outro, eu também estou sendo beneficiado, edificado, eu recebo algo em troca. Então, é sobre esse aspecto que Tiago está tratando conosco, acerca da verdadeira fé que salva o homem. Não é somente uma fé negligente, uma fé de ouvir, mas uma fé que realmente tem obras. Então, que você possa meditar acerca dessa palavra e aumentar a sua fé, né? Crescer na fé, crescer na graça, crescer em Cristo. O objetivo do Evangelho é que nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. E não é parecido numa falsa, vamos assim dizer, numa falsa santidade, mas é parecido nas atitudes, né? Cheio de amor, cheio de doçura. Tem pessoas que dizem que servem a Deus, mas eles não têm doçura, eles são amargos, eles são pessoas que não refletem Cristo na vida, são pessoas vingativas, são pessoas que julgam e condenam as pessoas com facilidade, quando na verdade as obras de Cristo eram diferentes. Jesus amava qualquer que fosse o pecador e ele sempre procurava transformar as pessoas, alcançando as pessoas por intermédio do seu amor e transformando as pessoas. Então, o que impactava as pessoas em volta de Cristo era o amor que ele tinha. O amor dele era tão profundo que era capaz de mudar e transformar as pessoas. Então, Jesus podia muito bem condenar porque ele era sem pecado, ele era sem defeito e ele não condenava. Aquele que ia até ele, por exemplo, ele sempre tinha uma palavra de esperança, uma palavra de transformação, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Então nós devemos ter essas boas obras. Se a fé habita em nosso coração, nós devemos também agir como Cristo agiu, ser misericordiosos, compassivos, cheios de amor, benignidade, bondade, união. Quando a gente lê as cartas de Paulo, por exemplo, é sobre isso que Paulo trata. Quando ele está tratando sobre considere o outro superior a si mesmo, não busque o seu próprio interesse. Quando ele está dizendo, se o teu irmão se escandaliza por algo que você faz, então não faça. Então Paulo está dizendo, sempre olhe para o outro, sempre pense no outro, sempre busque a edificação do outro. Então é assim que é o Evangelho, é assim que a gente pode resumir a verdadeira fé que salva o homem. Ela é essa fé que tem esse tipo de obra, essa obra que nos leva a ser mais parecido com Cristo. Então espero que essa mensagem de Tiago sobre o verdadeiro sentido da fé, que ela possa produzir em você esse despertamento e que você possa deixar que o Evangelho te conduza
a essa grande jornada de se tornar mais parecido com o Senhor, e que você possa ser mais doce na vida, doce com seus familiares, com sua esposa, mais paciente com seus filhos, com sua esposa, e ver a vida dessa perspectiva. Se a verdadeira fé de Cristo habita em você, deixe essa fé governar a sua vida, como Jesus foi governado de tal maneira que ele dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Fica aqui então as minhas palavras, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.